Olá, vamos dar início à aula de Análise Química 3, vídeo aula 1, com item granulometria, análise granulométrica. Então, granulometria, o ensaio de granulometria é o processo utilizado para a determinação da porcentagem em peso que cada faixa especificada de tamanho de partícula representa na massa total ensaiada e o tamanho médio de grãos ou grânulos. Ou seja, é uma análise, onde nós vamos quantificar, através das massas e das porcentagens, o tamanho médio do grão e que cada faixa das peneiras, do tamanho das peneiras, nós vamos determinar quantos % foi retido em cada faixa. Depois, através de dois métodos, que é o método de Haynes e o método de Powers, nós vamos definir qual é o tamanho médio do grânulo ou grão, e a porcentagem acumulada em cada peneira. Para utilizarmos a análise, para fazermos as análises de granulometria, precisamos de quê? De peneira granulométrica. Ele tem de dois materiais, tem de aço inox, ou de latão, ok? Porém, quando tem material que é muito agressivo, por exemplo, ureia, nitrato de amônio, determinadas substâncias que são agressivas, ok? Se convém utilizar a peneira de aço inox para evitar a corrosão. Latão já é mais especificado para um farelo, grãos, produtos que não são tão agressivos. Então, para utilizar em produtos agressivos, utiliza-se a peneira granulométrica do material de aço inox. Então, malha ou abertura, ela é medida, ela vem com a especificação em mesh ou Tyler, vem especificado em milímetros, micrômetros, ABNT, ASTM ou inch, ou polegada. Então, nós temos essa identificação aonde? Nós temos essa identificação na etiqueta da peneira. Então, na etiqueta da peneira vem essas informações. Ou vem ASTM, ABNT, ou vem em mesh, Tyler, ou vem em micrômetro, ou vem em milímetro, ou vem em polegada. Essa que é a identificação, seja em aço inox ou seja em latão. Ok? Mesh, ou Tyler. Número de abertura por polegada linear. Ou seja, o valor de mesh é o número de furos, por polegada linear. Furos ou abertura. Quanto maior o mesh, maior é o número de aberturas e mais fino é o grânulo para passar por elas. Então, se eu tenho lá 100 meshes, quer dizer que eu tenho 100 aberturas ou 100 furos em uma polegada linear. Se eu tiver lá indicado na peneira 250 mesh, quer dizer que eu tenho 250 furos ou aberturas em uma polegada linear, lembrando que uma polegada é igual a 25,4 milímetros, ou 2,54 centímetros. Então, eu tenho aqui o exemplo de 4 ASTM, então vem lá na peneira essa identificação de 4 ASTM barra ABNT, quer dizer que eu tenho, é igual a 4 mesh, ou seja, 4 aberturas ou furos por polegada linear, O valor dele é 4,76 milímetros e 0,187 polegadas. Essas informações vêm lá na etiqueta que está lá na peneira. Outro exemplo aqui, 70 ASTM barra ABNT. Quer dizer que é 70 mesh, 70 aberturas ou furos por polegada linear, que é igual a 0,210 milímetros, que é igual a 0,0083 polegadas. Ok? Lembrando que o material da abertura ou do mesh ou do Tyler, ok? É de aço inox, para evitar que materiais agressivos interfiram na corrosão da abertura, interferindo no resultado da minha granulometria. Nós temos o agitador de peneira, que é um equipamento específico para nós fazemos análise granulométrica. Tem dois métodos, Na verdade, tem o método de Powers e de Haynes, que é um método para fazer os cálculos. Porém, na prática, nós temos ou via instrumental, pelo agitador de peneiras ou mesa vibratória,
né? Que ela é um procedimento eletromagnético, ok? Ou feito manualmente, tá? Então tem via equipamento, que é com agitador de peneira, ou feito manualmente, quando não se tem o equipamento no laboratório, tá? E aí a colocação, seja no método manual ou via equipamento, a colocação das peneiras é de menor mesh ou maior milímetro, tá? Então lá no topo, tá? Vai menor mesh ou maior milímetro, até o fundo da peneira, né? Que é o fundo cego, né? Que é o fundo coletor, que é a sequência então é de menor mesh para maior mesh, ou maior milímetro para menor milímetro, tá? Ok? Então essa é a sequência. Então eu vou ter a tampa, tá? Vou ter a sequência granulométrica de menor mesh para maior mesh, ok? E no final eu vou ter lá o fundo coletor, ok? Então eu tenho lá, tá? A sequência granulométrica, tá? que eu vou colocar de menor mesh para maior mesh. Em cima eu vou colocar a tampa, ok? Seja no método manual ou via equipamento, tá? A tampa. Eu vou colocar a minha sequência granulométrica de menor mesh para maior mesh das peneiras, tá? E na parte inferior eu vou colocar o fundo coletor, tá? Que é ele que vai receber o meu pó, né? Minhas partículas de pó, ok? Então, ou via manual ou via equipamento, é dessa forma que nós vamos montar a sequência granulométrica das minhas peneiras. Lembrando que, não esquecendo que na parte superior eu tenho que colocar a tampa, tá? Okay? Antes de fazer a montagem. Ok? E aí temos a classificação pós, né? Partículas até 0,5 milímetros. Então, pó eu classifico como partículas até 0,5 milímetros. Sólidos granulares, a classificação é partículas maiores de 0,5 milímetros até 10 milímetros. Tá? Blocos pequenos, tá? Já considerando já quase uma pedra. Tá? Partículas maiores de 1 centímetro a 5 centímetros. Blocos médios, partículas maiores de 5 centímetros a 15 centímetros. Tá? E blocos grandes, ok? Aí são partículas maiores que 15 centímetros. Essa é a classificação do tamanho das partículas granulométricas. Ok? Uma condição importante é que o ensaio somente pode ser realizado diretamente nas amostras com umidade até 0,05%. Então, primeira coisa, eu tenho que saber o quê? Qual é a porcentagem de umidade da minha amostra. Se ela tiver até 0,05% de umidade, ótimo, é tal qual. Eu posso pegar a amostra, quartear, até chegar a uma massa aproximadamente, tá, ok? De 100 gramas, né? Nunca menor que 100, então acima de 100, mas tendendo a 100, ok? Próximo de 100, e aí eu não preciso fazer a secagem dessa amostra, mas desde que ela tenha uma umidade até 0,05%. Se ela tiver uma umidade acima de 0,05%, eu tenho que pegar o procedimento de umidade, fazer a umidade desta amostra lá na estufa, secar, deixar ela secando no dessecador, ok? E depois efetuar a análise, ok? Granulométrica. Não posso fazer a análise granulométrica com a amostra com a umidade acima de 0,05%. Por quê? Caso a umidade da amostra seja superior a este valor, ou seja, 0,05%, tá? Tem que secar em estufa a que temperatura? De 100 mais ou menos 10, ou seja, de 90 a 110 graus, até que atinja a umidade máxima desejada, ok? E utilizar esta amostra seca para o ensaio. Então, nunca posso usar a amostra úmida, claro, desde que ela tenha umidade até 0,05%, ok? A não realização da secagem implicará na aderência das partículas finas nas malhas, ou seja, ela vai aderir lá na malha, na abertura, vai impedir que passe as outras partículas e vai interferir diretamente no meu resultado analítico da análise granulométrica. Tá? Ela vai aderir nas malhas, as partículas finas, das peneiras, interferindo na passagem de mais partículas, ou seja, vai obstruir e, claro, que vai interferir no meu resultado final. Tá? Então, qual é o processo do ensaio? Selecionar as peneiras conforme o produto e o método. Então, lá no método vai ter indicando, tá? O produto tal, então tem que utilizar a sequência granulométrica X. Tá? Lembrando que é do menor mesh para maior mesh. E o fundo coletor.
Tá? E vou pesar cada peneira e o fundo coletor e anotar. Então, eu vou ter que pesar as peneiras vazias, né? Todas as sequências vazias, mais o fundo coletor. Tá? Essa é a primeira etapa. A segunda etapa é colocar o fundo coletor, as peneiras em ordem decrescente de abertura em milímetro, ou crescente, né? Do menor para o maior, em mesh, sobre a máquina vibratória. Então, eu vou colocar lá na máquina vibratória ou no sistema manual. Tá? Pesar a amostra seca e anotar. Então, o que vale é o peso da amostra não úmida. Tá? Se eu precisar secar, tem que esfriar no dessecador e o que vai valer é a amostra seca. Tá? Transferir para a primeira peneira do conjunto e tampar. Então, a primeira peneira lá, a primeira peneira do conjunto, vou lá e despejo toda a minha amostra seca. Ligar o equipamento para agitação pelo tempo X em minutos. Lá no método vai estar dizendo quantos minutos eu tenho que fazer de agitação. Na posição Y do rheostato, conforme o produto e o método. Tá? O rheostato é um botão, né, um sistema que tem no equipamento, que lá vai estar indicando a intensidade da vibração das minhas peneiras. Então, o equipamento, essa máquina vibratória ela vai fazer a agitação das minhas peneiras. Tá? Conforme ela vai de 1 até 10, conforme vai tendendo para o 10, ele tem uma agitação maior do que tendendo para o 0. Ok? Aonde vai estar especificada essa informação? No método de análise, que depende de cada produto. De cada produto depende tempo e sistema de rheostato, agitação. Ok? Depois, pesar cada uma das peneiras contendo as frações retidas e anotar. Então, depois que eu fiz o processo, tá, no equipamento, vou lá pesar cada peneira e o fundo coletor já com as amostras, com as parcelas retidas em cada uma. Caso eu tenha que fazer isso manualmente, eu vou ter que fazer o quê? A mesma sequência granulométrica, só que aí a agitação é manual, sentido horário, ok? E o tempo é o mesmo que está especificando lá no método. Porém, se não for, pode ser contínuo, 5 minutos contínuo, ou descontínuo. Vou somando o tempo. Fiz 1 minuto, fiz 2 minutos, fiz mais 2 minutos. Total, 5 minutos. Então, pode ser contínuo ou descontínuo. Ok? E o cálculo, o primeiro cálculo que nós temos que fazer, qual é? Conhecendo o peso em gramas de cada peneira vazia e o fundo, que é a primeira etapa que eu tenho que determinar. Peneira vazia e o fundo. Eu chamo isso de M1. Tá? Então, a peneira vazia e os fundos, a massa de cada uma, eu chamo de M1. Tá? De cada peneira e o fundo coletor, mais a fração do produto retido. Depois que eu fiz, coloquei na máquina, deixei vibrando lá para o rheostato número X. Tá? E no tempo Y, ok? Retiro lá e vou pesar cada fração. Mesmo procedimento quando eu vou fazer manualmente. Pesando essa massa de cada peneira mais o fundo coletor com a amostra, eu chamo de M2. E a massa da amostra seca. Então, antes de colocar na primeira peneira, seja manual ou automático no equipamento, eu já tenho essa massa da amostra seca. Então, eu tenho a informação de M1 de cada peneira mais o fundo, M2 de cada peneira mais o fundo, mais a massa da amostra seca inicial. Aí eu calculo a fração retida expressa em porcentagem. E aí eu vou calcular em porcentagem a fração retida em cada peneira mais o fundo coletor. Através de 2 métodos. Eu tenho o método de Powers e o método de Hens. Nós vamos ver daqui a pouco. Ok? E aí como é que eu calculo essa porcentagem retida por cada peneira mais o fundo coletor? É M2 menos M1, que é ela com produto, peneira com produto, menos o M1, que é a peneira vazia, dividido por MA, que é a massa da amostra, vezes 100. E daí eu vou ter a porcentagem retida em cada peneira mais o fundo coletor. Ok? Vamos ver agora, né, a parte demonstrativa, seja por método 1, ok? Procedimento 1, que é via equipamento, né, com a mesa agitadora, vibratória, né, eletromagnética, e vamos ver o segundo passo, que é fazer o procedimento manual, sem a mesa agitadora. Dando início à análise de granulometria utilizando equipamento, a máquina vibratória. Então, primeira etapa, né, vamos quartear a amostra até obter uma amostra mínima, né, superior a 100 gramas, devido a esta amostra estar com uma umidade de 0,15%,
né? Lembrando que a amostra tem que estar no máximo com 0,05% de umidade, né? Então vamos ter que fazer o processo de secagem em estufa. Então, primeira etapa é quartear a amostra até obter uma amostra superior a 100 gramas. Próxima etapa agora é pesar a amostra só como referência para que obtenhamos uma massa superior a 100 gramas, devido à perda da massa pela secagem em estufa, né? Perda de água, então essa massa para não ser inferior a 100 gramas. Próxima etapa, colocar a amostra na estufa, né? Com a temperatura de 100 mais ou menos 10 graus, no caso aqui vamos utilizar 90 graus. Próxima etapa, né? Pesagem das peneiras vazias. Então, pesa-se o fundo, mais toda a sequência granulométrica, né? Sendo essa primeira pesagem, denominamos como M1, tá? Peso da peneira vazia. Todas as peneiras são pesadas individualmente. Tá? Então a sequência granulométrica é pesada do fundo, mas as peneiras com peso individual. Próxima etapa, depois de retirada a amostra da estufa, vai para o dessecador até temperatura ambiente e depois pesa-se a amostra seca. É essa amostra que vai ser a base de cálculo para a granulometria. Próxima etapa, adiciona-se a amostra seca, né, totalmente, né, na primeira peneira, lembrando que ela já está montada no equipamento que é a máquina vibratória, na sequência de menor mesh para o maior mesh, né, mais o fundo coletor na parte inferior. Né, então adiciona-se toda a amostra, né, okay, coloca-se a tampa, né, e fixa-se, né, a tampa em juntamente com todas as peneiras mais o fundo coletor, para se iniciar a vibração das peneiras. Liga-se o equipamento, né, e o tempo e o reostato. Após o tempo específico com a agitação das peneiras oriundo da regulagem do reostato, né, pesa-se agora individualmente as peneiras com a massa do produto retido. Com isso, nós vamos obter individualmente as massas do fundo e de cada peneira como M2, individual. Após a obtenção das massas das peneiras com a amostra retida, seja das peneiras e do fundo coletor, seria o M2. Não? Então, essas massas anotadas são colocadas em planilha, né? Ou calculadas manualmente para a obtenção dos índices dos valores de granulometria, seja pelo método de Powers ou pelo método de Hens. Então vamos agora dar início à parte demonstrativa, né? A primeira parte nós vimos a demonstração via equipamento com a mesa vibratória, né? Todo o procedimento, tá? Toda a marcha analítica. Agora vamos ver como é que se faz o procedimento
utilizando o processo manual, sem a máquina vibratória. Então, primeiramente, quartear a amostra. Esta amostra é uma amostra que ela tem umidade de 0,04%, ou seja, abaixo do 0,05%. Então, é uma amostra que não precisa ir para a estufa, né, para poder retirar a umidade. Então, já podemos utilizar ela diretamente para quartear e pesar. Tá? Lembrando que a massa dessa amostra tem que estar nunca menos que 100, né? Então vamos quartear. Aproximadamente essa amostra aí tem em torno de 220 gramas, né? Então quarteando aí inicialmente, tá? Nós vamos ter 110 gramas de cada lado. Já é uma quantidade suficiente para fazer a granulometria, nunca abaixo de 100 gramas, ok? Então a próxima etapa agora fez o quarteamento, agora é verter a amostra para o becker. Lembrando que eu tenho que aproveitar toda a amostra, eu não posso estar pegando uma parte só da amostra, senão eu descaracterizo, porque se ela tiver pó, vai interferir no meu resultado final, ok? Então, próxima etapa agora é fazer a pesagem da minha amostra, anota a massa da amostra, lembrando que essa amostra ela tem umidade abaixo de 0,05, então não precisa secar, e aí automaticamente eu já separei a minha sequência granulométrica, agora eu vou fazer a pesagem dela, tá? Pesagem das peneiras vazias, tá? Então, a primeira peneira, já anota ela, que nós consideramos então como M1, tá? Primeira pesagem, ok? Vamos para a segunda peneira, tá? Então, anotando aí a peneira. Vamos para a pesagem da terceira peneira, na sequência granulométrica. Tá? Lembrando que essa sequência é o fundo, coletor, mais 5 peneiras e a tampa. Então, pesou a terceira peneira. Vamos agora para a pesagem da quarta peneira, peneira vazia. Tá? Lembrando que a amostra já foi pesada, a amostra seca. Anotou a massa da quarta peneira e vamos para a última da sequência granulométrica. Tá? Ok? Quinta e última peneira. Tá? Lembrando que o fundo coletor também tem que ser pesado. Então, próxima é o fundo coletor. Ok? Anotou lá a massa do fundo coletor. Tá? Agora, voltamos com a sequência granulométrica para fazer a análise manual. Então, vamos para a sequência granulométrica. Tá? Recolocamos as peneiras, o fundo e as 5 peneiras em ordem crescente de mesh. Tá? Em ordem crescente de mesh. A tampa, né? Só que agora vamos verter a amostra, aquela amostra que foi quarteada e pesada. Aí tem aproximadamente 110 gramas. Verteu na primeira peneira. Tá? Ok? Verteu na primeira peneira, coloca-se a tampa. E depois vamos fazer agora movimentos circulares. Ok? Ok? Movimentos circulares por X minutos. Tá? Dependendo o que tiver lá na especificação do método. Tá? Caso você não consiga fazer pelo tempo total, por exemplo, 5 minutos, você vai cronometrando e vai fazendo parciais. Lembrando que a soma das parciais tem que dar a massa total, o tempo total, né, especificado lá no método. Tá? Terminando a agitação, lembrando que ela tem que ser agitação circular e constante, agora vamos fazer a pesagem, tá, da amostra retida na peneira, ok? Então agora vai ser a pesagem do M2, que é a massa da peneira mais a massa da amostra. Então agora vamos pesar a massa da peneira com a massa da amostra retida, tá? Da primeira peneira, tá? Da segunda peneira, ok? A massa retida, ok? Ok? Essa é a massa da segunda peneira, a massa retida, ok? Vamos para a terceira peneira, ok? Pesando a massa da terceira peneira, ok? Aqui a massa produto da terceira peneira, que ficou retida. E aí vamos agora para a quarta peneira, ok? Quarta peneira e
quinta peneira. Estamos pesando agora o material que está retido. Ok? Quinta peneira. E o fundo coletor. Tá? Ok? Que exatamente é o pó que ficou retido. A partir daí, nós tivemos já a massa M1 dela vazia, massa MA, massa da amostra seca, M2, massa das peneiras mais o fundo coletor. Agora vamos para a parte de cálculo. Vamos calcular tanto pelo método de Powers como pelo método de Haynes, né? Utilizando massa da amostra seca, massa das peneiras vazias, mais o fundo coletor, mais massa das peneiras com a amostra retida, mais o fundo coletor. Continuando, né? Nós vamos agora para o primeiro item. Vamos ver agora o método de Powers. Né? Como é que é esse procedimento? Tá? Esse procedimento eu pego lá a sequência granulométrica, ok, das peneiras. Aqui no exemplo eu tenho a abertura delas em milímetro. Então é do maior para o menor, é o inverso do mesh. Então eu tenho lá a peneira de 1 milímetro, 0,85 milímetros, 0,71 milímetros, 0,60, 0,50, 0,42, 0,35, 0,25, 0,21 e o fundo coletor. Tá? Lembrando que isso aqui são os milímetros de abertura de cada peneira. Ok? E aí eu tenho lá, coloco lá de A até J, no caso A, B, C, D, E, F, G, H e J, na sequência. Isto aqui eu vou fazer o quê? O que é isso para mim? É a porcentagem retida por peneira, na hora que eu for fazer o cálculo, tá? E como é que eu faço a porcentagem acumulada? Acumulada na primeira peneira, o valor que tiver de porcentagem retida é igual à acumulada na primeira peneira. Então, se eu tiver lá 5% de porcentagem retida na primeira peneira, a porcentagem acumulada também é 5%. Ok? Aí eu tenho o valor de B na segunda peneira. E aí, quanto vai ser o acumulado na segunda parte, na segunda linha? Vai ser o valor que eu encontrei de A, mais o valor que eu encontrei de B retido. Ok? Vou fazendo somatória e assim sucessivamente. Quando o valor na terceira peneira, na terceira linha, que é a C, vai ser acumulada, vai ser o quê? O valor retido de A, na primeira peneira, mais o valor retido na segunda peneira, que é B, mais o valor retido na terceira peneira. E assim sucessivamente, até eu ter a última, ok? Que é o fundo coletor, que aí seria a somatória de todas. Que aí vai ser o retido no A, retido no B, retido no C, retido no D, retido no E, no F, no G, H, I e o retido que está no J, que no caso aqui é o fundo coletor. Tá? Então esse é o método da pirâmide, é o método de Powers. Ok? Então, lá, cálculos. Como é que eu faço cálculos para o método de Powers? Tá? Calcula-se o AM ou D50. O que é o AM? É o tamanho médio do grão, ou grânulo, tá? Ok? Que nada mais nada menos que é a porcentagem acumulada a 50%. Tá? Que nós chamamos de tamanho médio. Tá? Através de interpolação do resultado anterior e posterior a 50%. Então, se eu tiver lá 60%, e antes eu tenho 40% e depois eu tenho 84%, eu faço a interpolação desses dois resultados, tá? Até chegar no meu resultado de 50%. Tá? No caso de 50%, 50% está entre 40% e 60%. Então, entre 40% e 60% eu faço a interpolação e aí eu encontro o meu valor de 50%. Caso já durante a granulometria, na análise, eu já tiver a porcentagem acumulada exata de 50%, ou seja, não preciso fazer a minha interpolação. Ok? Então, resultado anterior e posterior a 50% acumulado. Então, uma antes e uma depois, aonde eu tiver a faixa do meu 50% no meio, eu vou fazer a interpolação, utilizando a porcentagem em milímetros da peneira menor e porcentagem em milímetros da peneira maior. Tá? Então, vou lá pegar lá a linha da peneira menor, da peneira maior, em milímetros e a porcentagem menor, e vou pegar lá a peneira, vou fazer o inverso, tá? A porcentagem maior com a peneira menor, ok? E aí vou fazer a interpolação desses resultados, ok? E vou obter o meu 50%, ok? Também posso calcular o SGN, o que é SGN? Tá? Size Guide Number, que é o tamanho padrão da partícula, tá? E o Index Uniformity, tá? Que é o índice de uniformidade.
tá? Ok? Ou seja, é quantos por cento está desuniforme a minha amostra, desde a partícula maior até a partícula menor, ok? SGN, então, é a dimensão da abertura da peneira, o tamanho do grânulo, em milímetros vezes 100. Ou seja, é o meu D50, ou o meu AM, o tamanho médio, vezes 100. Tá? Que divide o lote do produto ao meio em termos de granulometria. Ou seja, 50% dos grânulos estão abaixo e 50% dos grânulos estão acima desse valor, que nós chamamos de D50. Tá? Então, é o valor de D50, que é o tamanho médio do grão, na metade dos 50%, vezes 100. Tá? E temos aqui o nosso IU, né? Que é o índice de uniformidade. Indica o grau de semelhança ou de dispersão do tamanho das partículas do produto, em porcentagem. Então, já calculou ele em porcentagem. Também chamado de CV, coeficiente de variação. Ou seja, quantos por cento está variando o meu menor grão para o maior grão. Tá? SGN, então, é o meu D50 vezes 100. É o tamanho médio da minha partícula em milímetros vezes 100. É o resultado do SGN. E o cálculo do IU ou CV, que é o coeficiente de variação, é o meu tamanho do grão, tá? A 16% acumulado, menos o D84, que é o tamanho do grão ou grânulo a 84% acumulado, dividido por 2 vezes o tamanho médio do grão, que é D50, esse resultado eu multiplico por 100. Ok? E outro item que eu posso calcular é o base pan. Base pan em porcentagem, o que é? É a porcentagem retida no fundo coletor. Então, a porcentagem que eu obtiver retido no fundo coletor, eu chamo de base pan. Ok? Então, esses são os cálculos que eu preciso utilizar para o método de Powers. E aqui um resumo. Quem é o SGN, então? É o tamanho padrão de partícula. IU ou CV é índice de uniformidade ou é coeficiente de variação, é em porcentagem. D16 é a abertura equivalente da peneira, que retém 16% da massa da amostra, esse resultado é em milímetros. Okay? O que é o D84? É a abertura equivalente da peneira, que retém 84% da massa da amostra, também o resultado é em milímetro. Quem é D50 é a abertura média, nós chamamos também de AM, equivalente da peneira que retém 50% da massa de amostra, também é em milímetros. Tá? E os resultados? Os resultados, a porcentagem retida por peneira é expresso com uma casa decimal. A porcentagem acumulada das peneiras é com uma casa decimal. O SGN com o número inteiro, tá? Então o resultado é número inteiro. E IU ou CV, ou seja, o coeficiente de variação, eu calculo em porcentagem com 2 casas decimais. Tá? Então esse é o resumão da parte de cálculo com seus respectivos números de casas decimais para expressar o resultado final. Caso que eu precise fazer interpolação, para achar D16, D84 ou até o meu D50, A está para D, C está para X, B está para E. E o cálculo de interpolação é A menos B sobre D menos E, que é igual a C menos B sobre X menos E. Ok? Onde A é a porcentagem acumulada maior, ok? B é a porcentagem acumulada menor, isso para eu fazer a interpolação. C é a porcentagem acumulada de 16, 50 ou 84%. Aqui eu quero determinar. D é milímetros da peneira referente à porcentagem acumulada maior. Quem é E? Porcentagem da peneira referente à porcentagem acumulada menor. E quem é o nosso X? É aquele que eu quero determinar. Quantos milímetros, referente a D16, D50 e D84 que eu quero determinar. Da porcentagem acumulada, claro que referente a 16% acumulada, 50% acumulada e 84% acumulado. Lembrando que eu só faço essa interpolação, caso que durante o meu cálculo de porcentagem acumulada eu não obtenha exatamente 50,0%, ou 16,0%, ou 84,0%. Caso eu obtenha esses resultados já direto, não preciso, já coloco na fórmula direto, não preciso fazer a nossa interpolação. Tá? Então aqui nós temos o meu primeiro exemplo, o método de Powers. Sejam os dados abaixo obtidos em uma análise granulométrica. Massa da amostra, utilizei a massa seca, tem que anotar o valor seco,
não o antes de secar na estufa, tem que ser o após, né? E 100 gramas, massa de 100 gramas. Quer determinar aqui o AM, que é o tamanho médio, tá? Em milímetros, o base pen, que é a porcentagem retida no fundo, tá? SGN, tá? E o CV, que é o nossa amiga, coeficiente de variação. Então, aqui nós temos aqui um exemplo. Então, foi lá no método, estava lá especificando o tamanho das peneiras, colocou-se em ordem decrescente de milímetros, lembrando que se for em mesh é ordem crescente, mas a gente utiliza para o cálculo a abertura em milímetros, ok? Peso da peneira vazia, então todas as peneiras mais o fundo coletor foi pesado vazio, ok? E aqui o peso da peneira mais a amostra após a execução da análise manual ou via equipamento, com a mesa vibratória. Então nós temos aqui as massas com a amostra da peneira, tá? e a peneira vazia. Lembrando que a massa da amostra foi de 100 gramas. Então na peneira de 1,40 aqui, de milímetros, nós obtivemos aqui o peso da peneira de 543,7, ela vazia, e com a amostra após a execução da análise granulométrica, lá tinha 544,4. Essa diferença o que é? É a massa da minha amostra retida na peneira de 1,40. Tá? E aí, com essas informações, eu consigo calcular a porcentagem retida por peneira, mais a porcentagem acumulada pelo método de Powers, pelo método da pirâmide. Tá? Então, aqui nós temos lá o cálculo que a porcentagem retida por peneira é M2 menos M1, dividido por MA, que é a massa da amostra, seca, vezes 100. Então, vamos aqui para o primeiro exemplo. O primeiro exemplo eu tenho a porcentagem retida da peneira de 1,40. Quantos por cento eu vou ter retido na peneira de 1,40? Vou lá pegar a massa dela, é M2, a massa dela com a amostra retida, menos a massa da peneira vazia, 543,7. Com a amostra retida deu 544,4. Então, subtraio um do outro. 544,4 menos 543,7, divido pelo peso da amostra total seco, né, 100 gramas, e faço vezes 100. E aí o resultado retido na primeira peneira deu de 0,7%, uma casa decimal. Tá? Porcentagem acumulada na primeira peneira foi quanto? Bom, sendo que eu obtive retido 0,7 e o acumulado na primeira peneira é igual. Então, 0,7 de retido, quanto de acumulado? 0,7, tá? Que é o nosso primeiro valor, o valor de A. Vamos para a segunda peneira. Nossa segunda peneira de quanto é? É de 1,18 milímetros. Tá? A massa dela com a amostra retida, depois de fazer a agitação, 411,8. Menos massa da peneira vazia, 406,5. Dividido pela massa da amostra, que foi 100 gramas, vezes 100. Para eu obter a porcentagem. E aí eu vou ter 5,3%, que é o nosso B, que é o que foi retido na segunda peneira. Agora, quanto é que eu tenho de acumulado até agora? Na primeira peneira foi 0,7%. Na segunda foi 5,3%. Faço a somatória. Então, a somatória acumulada na segunda peneira, acumulado, é A mais B. Então, eu vou ter 5,3% mais 0,7%. Então, eu vou ter 6%. E assim eu faço sucessivamente, até chegar no meu fundo coletor, tá? Que lá eu vou ter 100% de acumulado. Então, nós temos aqui o exemplo, tá, das peneiras, né? Então, continuando, nós temos agora a tabela completa, ou seja, com os milímetros, né, que eu já tinha, né, que eu fiz a sequência granulométrica. Aqui o peso das peneiras vazias, tá? A terceira coluna, o peso das peneiras com a amostra retida. E aqui nós já calculamos, nós já tivemos o primeiro exemplo, né, e o segundo exemplo, já calculado. Tá? Então, na primeira porcentagem retida, eu tive lá o 0,7, tá? E acumulada, lembrando que eu vou fazer em Z. Tá? Então, minha porcentagem retida foi de 0,7%. Então, eu tenho um acumulado, o meu valor de A é igual ao valor, na primeira linha, igual ao valor de retida, igual ao valor acumulado. Então, 0,7%, eu vou ter 0,7% acumulado. Nosso próximo exemplo, obtivemos o quê? Fazendo um M2 menos M1 dividido pelo peso da amostra vezes 100. 5,3% retido na peneira. Ok? Então, eu somando 0,7, que é o meu valor de A, mais 5,3, que é o meu valor de B, aí eu já vou ter na somatória 6%, que é o valor de A mais B.
acumulado. Na terceira linha, que é a peneira de 1 milímetro, eu vou ter quantos por cento retido? 18%. Retido 18%. Bom, eu tenho 6, que é o meu valor de AB, mais o meu valor de C, que é 18%, eu vou ter A mais B mais C. Então, eu vou ter o valor de 24%. E assim sucessivamente. Na próxima, eu obtive o quê? Porcentagem retida de 20%. Então, eu vou ter lá meus 24, que é A mais B mais C, e vou somar agora com o meu D, que é 20%. Então, 24 com 20%, eu vou ter 44% de acumulado. E assim sucessivamente, até chegar no meu fundo, ok? Onde na peneira anterior eu tinha acumulado de 99,6%, que é a peneira de 0,21 milímetros, e eu tive no meu fundo, o meu base pen, 0,4% de retido no fundo. Então, 99,6% mais o 0,4%, eu vou ter o meu 100% de acumulado lá no meu fundo. E aí eu obtive minha granometria pelo método de Powers. Agora eu tenho que prosseguir com os cálculos, onde eu já tenho a porcentagem retida, a porcentagem acumulada, e agora eu vou calcular meu D16, D50, D84, meu base pen e meu SGN. Então vamos para a próxima etapa. Ok? Primeiro, tenho que observar lá na minha planilha granulométrica. Eu tenho D16 já calculado já diretamente, D50 e D84. Se eu tiver esses resultados, eu não preciso fazer a interpolação. Só que observando na minha tabela, eu não tenho D16 acumulado, eu não tenho 16% acumulado direto, eu não tenho 50% acumulado direto, ok? Mas 84% acumulado eu já tenho, que está na peneira de 0,6 milímetros. Então, eu só preciso, para fazer o meu CV, coeficiente de variação, interpolar 16%, ok? E chegar na interpolação de 50%. E 84% não preciso, porque eu já obtive na minha granulometria. Caso eu não tivesse, eu teria que pegar minha faixa e chegar lá na interpolação de 84%. Então, quais são os valores que eu vou ter que pegar na minha tabela para fazer meu D16 e meu D50, já que meu D84 eu já tenho. Então, 16% acumulado está onde? Entre 6% e 24%. Meu 16% está lá nessa faixa. E quais são as peneiras? 1,18 e 1 milímetro. Então, eu vou ter que pegar 1,18 e 1 milímetro, 6% e 24% e fazer a interpolação para chegar em 16%. Qual é o meu outro item que eu preciso? 50%. Meu D50. Eu não tenho D50, Só que meu 50 está entre 44% acumulado e 66,5% acumulado, que são, respectivamente, as peneiras de 0,85, ok? E a peneira de 0,71 milímetros. Então, vou ter que interpolar 0,85 com 0,71, 66,5 com 44 e chegar no meu D50, que é 50% acumulado. Lembrando que 84 eu já tenho, que é a minha peneira de 0,6 milímetros. Não preciso fazer interpolação. Ok? Então, fazendo a interpolação para 16, pego lá o meu valor, 24% acumulado, está para que peneira? Peneira de 1 milímetro. 6% acumulado. Está para que peneira? 1,18. Eu preciso de C, que é o meu 16% acumulado. Qual é o tamanho da peneira que eu vou obter? X. E aí, fazendo a interpolação, A menos B sobre D menos E é igual a C menos B sobre X menos E. Eu vou obter 24 menos 6, dividido por 1 menos 1,18, que é igual a 16 menos 6, dividido por X, que é o valor do milímetro que eu quero achar referente a 16% acumulado, menos 1,18. Fazendo o cálculo matemático, eu vou chegar no valor de 1,08 milímetros. Esse é o meu tamanho da partícula a 16% acumulado, ou seja, meu D16. Fazendo o mesmo procedimento para D50, dentro daquela faixa lá. Okay? Dentro da faixa de 66,5%, ok, por cento acumulado, está para que tamanho de peneira? 0,71. 44% acumulado está para que tamanho de peneira? Abertura de 0,85. Eu quero achar 50, que é meu AM, tamanho médio, que também vai servir para calcular
o meu CV x, tá? Fazendo a interpolação, A menos B sobre D menos E é igual a C menos B sobre x menos E, eu vou lá obter os valores de 66,5 menos 44, dividido por 0,71 menos 0,85, que é igual a 50 menos 44, dividido por x menos 0,85. Fazendo matematicamente, eu vou obter o valor do meu D50 de 0,81 milímetros, que já tem o meu valor requerido para o método de Powers, que eu chamo de tamanho médio, que é o meu AM. Então, o tamanho médio da minha partícula é de 0,81 milímetros. Isso na grametria pelo método de Powers. Ok? X é igual a 0,60 milímetros, é o meu D84. Porque eu não precisei fazer a interpolação dele, que eu já obtive direto lá na tabela. Eu já cheguei nesse valor. Porém, caso contrário, né, haveria necessidade de interpolar também, para poder obter o D16, D50 e D84. Nesse caso, não precisei, porque já obtive direto meus 84% na tabela. Ok? Para calcular meu SGN, tá? É D50 vezes 100. Eu obtive lá meu D50, que é meu tamanho médio da partícula, do grânulo, que é quanto? 0,81 milímetros vezes 100. Então, meu SGN é um número inteiro, equivalente a 81. Tá? E o meu IU, índice de uniformidade ou coeficiente de variação, tá? Que é D16 menos D84, dividido por 2 vezes D50 vezes 100. E aí, colocando os valores obtidos na fórmula, eu tenho 1,08 menos 0,60, dividido por 2 vezes 0,81, que é meu D50, vezes 100. E aí eu vou obter o valor de 29,63%. É a minha variação, é a porcentagem em variação do menor grão para o maior grão. Tá? E o meio basic pen, que é o retido no fundo coletor, tá? E eu obtenho já direto lá na tabela. E obtive 0,4% de basic pen, ou seja, meu pó é o retido no fundo coletor. Ok? Passando agora para a parte 2, que agora é o meu método de Hans. Tá? Meu segundo método para granometria. Procedimento analítico, seja via instrumental, pelo equipamento da mesa agitadora, a vibratória, ou via manual, é o mesmo. Tá? Ok? De secar a amostra, pesar vazio, pesar com a amostra retida, o procedimento é o mesmo. Tempo, tá? Rheostato, forma de agitação, a mesma coisa. Tá? O que muda é o método de cálculo. Ok? E agora para o método 2 é o método de Hans. Tá, ok? Que já usa o coeficiente de correlação. Tá? O cálculo para a conversão de porcentagem retida acumulada, nós chamamos de R. Nós chamamos acumulado agora nosso de R. Para valor correspondente linear. A gente vai trabalhar com a parte agora de linearidade, tá? Angular, coeficiente angular e coeficiente linear. Nós chamamos esse correspondente linear, o coeficiente linear, nós chamamos de Z. Tá? É realizado através das seguintes equações. Para valores de R, ou seja, quem é R? É o acumulado. Se eu tiver acumulado, as porcentagens acumuladas menor que 50, eu vou calcular o meu valor de Z. Como é menos 34,5, vou calcular a raiz de 1,14, ok? Do logaritmo neperiano. Aí eu abro parênteses de 50 dividido por R, que é meu R é a porcentagem acumulada menor que 50% de cada faixa, menos meu E minúsculo, quem é? Minha constante de Euler, tá? Esse constante de Euler é elevado a quanto? A menos 0,18 vezes R. Lembrando, quem é R? É a porcentagem acumulada, né, de cada peneira menor que 50%. Então, todas as faixas acumuladas de menor que 50%, eu vou usar esta fórmula. Ok? E se exatamente meu R dá 50% exato acumulado, então meu valor de Z é igual a 0. Tá? Então eu tenho que calcular Z para cada faixa, né, de peneira. Para cálculo, quando ele é menor que 50%, tá? Então meu valor de Z é calculado por esse cálculo inicial aqui. Menos 34,5. Tá? Raiz de logaritmo neperiano de 50 dividido por R, só que essa raiz é de 1,14, menos constante de Euler elevado a menos 0,18 vezes R. Okay? E se for o valor
de R acumulado de 50%, meu valor não precisa calcular, o valor de Z já é diretamente igual a zero. E isso para valores menor que 50 e igual que 50. E agora, quando é porcentagem maior que 50, nas minhas faixas acumuladas, as peneiras, aí o cálculo já muda. Ele passa para 34,5, é positivo, lá no menor é negativo, aqui é positivo, 34,5, calculo também a raiz de 1,14, logaritmo neperiano de quanto? Abro parênteses, 50 dividido por 100 menos R, lembrando quem é R, é a porcentagem acumulada. Só que agora aqui são as faixas maiores que 50%, menos minha constante de Euler. Tudo isso dentro lá do colchete. Tá? Constante de Euler que vai ser elevada a quanto? A menos 0,18, só que vezes 100 menos R. Quem é R? É a minha porcentagem acumulada maior que 50%. Ok? Então, aqui, quando for maior que 50%, eu utilizo esse segundo cálculo aqui. Ok? Onde R é a porcentagem retida acumulada para cada peneira, então eu tenho que calcular R, o acumulado para cada peneira. Isso já vou fazer no cálculo, que era o mesmo procedimento que eu fazia no método de Powers. Ok? Não muda nada. A partir dos valores de abertura das peneiras em milímetros, vezes os valores calculados de Z, porque eu tenho que calcular Z para cada peneira, seja na faixa menor que 50 ou maior que 50% acumulado, né, para cada peneira. Aí eu vou ter os valores de A e B. Quem é A? É o coeficiente angular obtido na equação de regressão linear. É o nosso chamado AM. Ele já vai ser no meu cálculo de A, já vai ser meu AM, que é, no método de Powers era o meu de 50. É o meu tamanho médio do grão, tá? Ou grânulo. E quem é B? É a intersecção linear, ok? Obtida na equação de regressão linear, que é igual a K, ok? Lembrando que agora a gente está trabalhando com a parte de regressão linear, ok? Então, quem é meu K? Que eu chamo de B, tá? Então, coeficiente angular eu chamo de A, expressa a inclinação da curva nos eixos, tá? E quem é coeficiente linear? É o valor de B, expressa a intersecção da curva nos eixos. Ok? Então, quem é meu B aqui, que vai ser meu K, que eu preciso calcular? Vai ser N, que é o número de peneiras da minha análise granulométrica, N é o número de peneiras, vezes somatória de XY, tá? Menos somatória de X vezes somatória de Y, dividido por N, de novo, o número de peneiras da minha análise granulométrica, que eu utilizei na minha análise granulométrica, vezes somatória de X ao quadrado, menos somatória de x, aqui tem que tomar cuidado, que aqui é somatória de x ao quadrado. Aqui é a somatória de x elevado ao quadrado, diferente. Tá? Ok? Aí, com esse cálculo, eu vou obter o meu valor de K, que é o meu valor de B. Quem é o B? É o coeficiente linear. Ok? E para calcular o coeficiente angular, para poder determinar meus cálculos de granulometria para o método de Henz. Tá? O A é o tamanho médio, AM, que é a média de Y, menos o valor de B que eu obtive no cálculo anterior, vezes média de X. Tá? Okay? Onde N, mais uma vez, é o número de peneiras. Então, se eu tiver na minha escala granulométrica lá, que eu vou fazer a análise, 5 peneiras, então meu valor de N, no cálculo para B, tá? Eu vou utilizar o quanto? Eu vou utilizar o valor de 5, e assim sucessivamente. É o número de peneiras que está indicado no método. É o meu valor de N. Ok? Prosseguindo, então, como eu calculo meu CV? O cálculo já é diferente do cálculo do método de Powers. Tá? Agora é menos 36,54 vezes K, que eu obtive no cálculo anterior, que é o meu valor de B, dividido pelo tamanho médio, tá? Que é o meu A. O valor médio é o A, que é o meu AM, tá? Vezes 100. Onde CV é o meu coeficiente de variação. Mesma coisa lá do método de Powers. É a variação em porcentagem maior para o menor grão. Tá? E o meu base pain não muda, o mesmo que é o método de Powers. Tá? É a porcentagem retida no fundo coletor. Tá? O que tiver retido no fundo coletor, já automaticamente já obtenho o meu valor de base pain, que é o pó retido no fundo coletor. Ok? Então vamos lá para o meu exemplo, para o método de Henz. Sejam os dados abaixo obtidos em uma análise granulométrica, massa da amostra, também utilizei massa de 100 gramas, lembrando que aqui também é a mesma coisa, seco, tá? Ok?
determine Z, então vou ter que calcular Z para cada peneira, a M, que é o meu tamanho médio em milímetro, meu base pan em porcentagem, tá? Que é o fundo coletor, o pó, e o meu coeficiente de variação. Só que lembrando que agora é pelo método de Henze. Então, a primeira etapa, tá? Ele agora tem mais colunas, tá? Mesma coisa lá, peneira de 1, 0,85, 0,71, 0,60, 0,50, 0,42, 0,35, 0,25 e 0,212 e o fundo coletor. Tem minha massa das peneiras vazias, em cada uma, mais o fundo coletor, e tenho as massas das retidas, após a análise que eu fiz, seja pela máquina vibratória ou pelo método manual. Ok? E aí, calcula a porcentagem retida por peneira, mesmo base de cálculo lá do método de Powers. Tá? Calcula a porcentagem acumulada, que nós chamamos agora no método de Henze de R, é o R minúsculo. E aí agora, depois de obter essas duas colunas, vou agora calcular o Z para valores menores de 50% acumulado, né? Utilizando a primeira fórmula lá, de valor de Z. E vou calcular o meu segundo Z, que é para porcentagens acumuladas maiores que 50%. Ok? E aí eu complemento, uma coluna vai complementar a outra. Ok? E aí eu fecho a minha tabela para eu dar prosseguimento para os meus outros cálculos do método de Henze. Então vamos lá para o exemplo. Na primeira peneira, lembrando que para calcular a porcentagem retida é o mesmo cálculo, M2 menos M1, dividido pela massa da amostra vezes 100. Vamos lá para a primeira peneira, que é a peneira de 1 milímetro. Eu tenho lá ela com a massa retida de 559,84 gramas, menos 543,70, que ela é vazia, dividido por 100 gramas, que é a massa da amostra seca. Aí eu obtive, vezes 100, eu obtive 16,1%. Ok? Na primeira peneira. Vamos lá, então esse é o meu valor de A. Na segunda peneira, tá? Eu de 0,85 milímetros, tá? É o meu valor de B, eu obtive como? Pegando o valor dela, da peneira com a massa retida da amostra, 422,59, menos 406,50, que é a massa da peneira vazia, dividido por 100 gramas da amostra seca, vezes 100. Aí eu obtive 16,1% também, ok? Na primeira e na segunda. Então, somando a primeira com a segunda, né, que é o A mais o B, eu vou ter quantos por cento de acumulado? 32,2. 16,1 da primeira, mais 16,1 da segunda. Então, eu vou ter 32,2% de acumulado, que é o meu A mais B. E assim sucessivamente. Ok? Então, lá, completando a tabela, eu fiz lá os cálculos de M2 menos M1 vezes 100 dividido pelo peso da amostra para cada peneira, mais o fundo coletor. Lembrando que no fundo lá eu vou obter 100%. E aí eu obtive lá as porcentagens retidas por peneira e as porcentagens acumuladas que nós chamamos agora no método de Henze de R. Ok? Então, 16,1 acumulado, tá? 32,2 acumulado na segunda, na terceira 53, 69,8, 81,3, 90,1, 94,9, 98,7, 99,1, ok? E aí, acumulando lá com a última, 0,9, eu vou obter meu 100% no fundo coletor. Veja que na coluna de menor que 50%, vou calcular meu Z na porcentagem de 16,1 e na porcentagem de 32,2, porque são as porcentagens menores que 50%. Eu não tenho aí porcentagem igual a 50%, porque senão meu Z seria 0. Mas eu tenho aí as porcentagens maiores que 50%, que aí vai ser 53, que aí eu já vou calcular na última coluna, 69,8, 81,3, 90,1, 94,9, 98,7 e 99,1. Tá? Fundo coletor eu não calculo. Tá? Então, eu só calculo as porcentagens retidas nas peneiras. Menor que 50% e maior que 50%. Lembrando que se for 50%, o Z é igual a 0. Então, continuando, o cálculo agora para valores de R menor que 50. Por quê? Porque o exemplo aqui, o primeiro exemplo é da primeira linha, ou seja, da primeira granometria. Nós obtivemos aqui o valor de 16,1%, que foi o acumulado na primeira peneira. Como o valor é menor que 50, vamos utilizar o primeiro cálculo, que é menos 34,5, a raiz de logaritmo neperiano de 1,14, de 50 dividido pelo R, que é o valor da porcentagem acumulada,
tá? Menos constante de Euler elevado a menos 0,18 vezes o R novamente, que é o 16,1, que é a porcentagem acumulada da primeira peneira. Nós temos que fazer isso para cada peneira acumulada. Nesse caso, utilizamos esse cálculo para as porcentagens menores que 50% acumulado. Então, nós temos aqui de menos 34,5, a raiz de 1,14, logaritmo neperiano, de 50 dividido por 16,1, que é a porcentagem acumulada da primeira peneira, menos constante de Euler elevado a quanto? A menos 0,18 vezes 16,1. Tá? Fazendo lá os cálculos dentro lá do colchete, tá? Nós vamos ter o valor da raiz de 1,14 de logaritmo neperiano, nós vamos ter o valor de 1,1159, menos o constante de Euler elevado a menos 0,18 vezes 16,1, nós vamos ter o valor de menos, de 0,0551. 1,1159 menos 0,0551 vezes menos 34,5, nós vamos ter o resultado de menos 36,5976, o valor de Z da primeira peneira, lembrando que é menor que 50%. Agora vamos para o segundo exemplo, tá? Vamos pegar o primeiro exemplo lá, ok? Da onde nós obtivemos a peneira, com acumulado maior que 50%. A primeira foi de 53. Então vamos lá para o cálculo, tá? Como exemplo. Então tem lá o valor de Z, calculando 34,5, raiz de 1,14, logaritmo neperiano, de 50 dividido por 100 menos R, que é o valor acumulado da peneira, na primeira peneira, onde eu tenho o valor acumulado de maior que 50%. Menos constante de Euler elevado a menos 0,18, abre parênteses, 100 menos a porcentagem acumulada maior que 50%. E aí, substituindo, eu tenho 34,5, a raiz de 1,14, logaritmo neperiano de 50 dividido por 100 menos 53, lembrando que 53 é a primeira porcentagem acumulada maior que 50%, menos constante de Euler de menos 0,18, vezes 100 menos 53. E aí, dentro do colchete, eu vou ter quanto? O valor do logaritmo neperiano aí da raiz de 1,14, o valor vai dar 0,0871, menos o valor do constante de Euler calculado, vai dar 0,0002. Subtraindo e multiplicando por 34,5, eu vou ter o resultado de 2,9980. Ok? Esse é o exemplo primeiro para o valor de Z maior que 50% acumulado. Ok? Completando a tabela, nós já tínhamos feito a porcentagem retida, a porcentagem R que é acumulada, calcula-se então o valor de Z para menor que 50, então obtivemos lá menos 36,5976 para a primeira, menos 16,6876 para a segunda, e aí vamos para a última coluna, porque aí são as porcentagens maiores que 50%. Fizemos lá no exemplo 53% acumulado, que deu lá 2,9980, e assim sucessivamente, 18,7680, depois 32,8095, depois 46,8544, depois 57,3873, depois 80,1021, ok? E por último, 87,5024. Então já montamos nosso valor de Z para menor que 50 e para maior que 50%. Tá? Agora nós completamos a tabela e agora partimos para calcular o valor de A, valor de B e os valores de coeficiente de variação. Tá? Ok? Próxima tabela, tá? Eu pego lá os números de peneiras, tá? Então eu usei na sequência, na sequência eu usei 9 peneiras. O meu valor de Z que eu obtive lá na primeira tabela, eu coloco ela em ordem, agora da primeira peneira até a nona peneira, são os valores obtidos lá para menor que 50 e para maior que 50, ok? O meu Y, tá? Quem é o meu Y? É os meus milímetros da peneira, tá? Agora eu vou fazer a parte de correlação, tá? Calculo x quadrado e x vezes Y, tá? Ok? Então, na primeira linha lá, eu tenho menos 36,5976, que é a minha peneira número 1. 1 milímetro dele, 1 milímetro, tá? Aí eu vou calcular o valor de x ao quadrado, que é menos 36,5976 elevado ao quadrado. E aí eu obtive menos
1.339,3843. Se eu multiplicar x vezes y, que é o quê? Menos 36,5976 vezes 1 milímetro, que é o meu y, eu vou obter x vezes y menos 36,5976. Na segunda linha, eu vou fazer a mesma coisa para a terceira e até minha peneira número 9. Tá? Então, no exemplo aqui da segunda peneira, tá? Minha peneira número 2, tá? Que é a peneira de 0,85 milímetros, que é meu y. Tá? Já tinha calculado lá menos 16,6876, meu valor de z. Eu calculando o x quadrado, que é menos 16,6876 ao quadrado, eu vou obter menos 278,4760. E calculando lá, multiplicando x vezes y, que é 0,85 vezes menos 16,6876, eu vou obter o valor de menos 14,1845. Vou calcular linha por linha o meu x quadrado, o meu x vezes y, ok? No final da nona peneira, aí eu tenho a linha de somatória. Então, vou somar tudo que eu obtive na primeira coluna, tá? na coluna de cálculo, tá? Não no número de colunas, então na coluna de cálculo, que é de x, que é o meu valor de z, somatória, somando todo, eu vou ter 273,1365. Também aproveito e já faço a média dela, tá? A média de x, que vai ser 273,1365, dividido por quanto? Dividido pelo número de peneiras, então eu vou dividir por 9, e aí eu vou ter o valor de 30,3485. Vou lá para outra coluna, que é a coluna de y. Somo todos os milímetros, deu 4,9020, que é a somatória, e também tiro a média de y, tá? Que vai ser os 4,9020 dividido por quanto? Pelo número de peneiras, que o total de 9. E aí eu vou obter 0,5447. Ótimo! Agora faço a somatória da coluna de x quadrado, que aí eu vou obter 19.381,4822, trabalhando sempre com 4 casas decimais, e vou fazer a somatória da última coluna, que é a coluna x vezes y, que aí eu vou obter 57,8737. Lembrando, tem que tomar cuidado, que aí nós temos valores, né, negativos, ok? Então, eu tenho que subtrair, ok? Fechei minha segunda tabela, ok? E aí agora eu vou para a parte de cálculo, tá? Já obtive todas as informações que eu precisava. Vou calcular B, que é o meu valor de K, tá? Então, lá substituindo, N, quanto é N? 9, que é o 9 peneiras. Lá na tabela anterior, qual é o valor de somatória de XY? É o valor de 57,8737, menos somatória de X, na tabela anterior, tá? Somatória de X, 273,1365. Vezes somatória de Y, valor lá da tabela anterior, 4,9020. Dividido por N novamente, 9, N, 9 peneiras. Vezes somatória de x ao quadrado. Tabela anterior, vou lá e vejo quanto é a somatória de x quadrado. 19.381,4822. Ok? Menos 273,1365. Elevado ao quadrado. Quem é? Que é o valor de somatória de x elevado ele ao quadrado. Ok? Fazendo o cálculo aí do valor de B, né, que é o mesmo valor de K, eu vou obter aí menos 0,0082. Ok? Agora eu tenho condições de calcular meu A, que é o meu valor do AM, que é o meu D50, que é o tamanho médio da partícula, que é média de Y menos B, que calculei agora anteriormente, vezes média de X. Vou lá na tabela, né, anterior e vejo quanto foi que eu obtive de média de Y, 0,5447, menos valor de B, eu obtive o valor de B agora, menos 0,0082, vezes média de X, vou na tabela anterior e vejo quanto foi o valor de X, 30, a média dele, 30,3485. Matematicamente, eu obtenho então o resultado que é o meu tamanho médio da partícula de 0,7494 milímetros. Esse é o meu A, ou meu AM. Tá? Continuando aí no cálculo do método de Henze, para fazer o fechamento, é calcular o CV e o base pen, que eu já obtenho direto lá na primeira tabela. O CV, que é menos 36,54 vezes K, dividido pelo tamanho médio, que é o AM, vezes 100, tá? Esses cálculos eu obtive agora anteriormente. Então, vou lá,
meu CV, que é o coeficiente de variação, menos 36,54 vezes K, que é o meu valor de B que eu obtive agora há pouco, que é menos 0,0082, dividido pelo AM, que eu calculei agora há pouco, que é meu tamanho médio, que é o valor de A, 0,794. Multiplico tudo por 100, e aí eu vou ter o meu coeficiente de variação de 37,74%. É a variação em porcentagem do tamanho médio da minha menor partícula para a maior partícula. E aí meu pó ou meu base pen, tá, eu obtenho direto lá na porcentagem retida no fundo coletor. E aí eu obtive lá na primeira tabela de 0,9% de pó ou no fundo coletor. Partículas menores que 0,5 milímetros. Ok? Com isso, finalizamos aí a aula de análise química 3, tá? E até a próxima aula. Obrigado.